Meus amigos, a extrema esquerda aqui no Brasil está totalmente desesperada com a situação aí do Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, assumir aquela relatoria da PL antifacção. Para quem não lembra aí, é aquela que aumenta drasticamente as penas para os bandidos envolvidos nessas organizações criminosas. Segundo o Lindbergh Farias e a Gleisi Hoffmann, isso aí é uma afronta ao governo Lula, mas a gente entende a insatisfação deles. Talvez eles queriam ali um Guilherme, mas não o Derrite, e sim o Boulos. Talvez a Erika Hilton, até o Tirulipa, para eles daria melhor. Mas convenhamos aqui também, quem melhor para relatar essa PL antifacção do que o secretário de Segurança Pública do Estado que tem a maior cidade do país? Não é verdade? A gente vai comentar sobre essas matérias, tem muita matéria que a gente separou aqui. Esse é o quarto editorial do dia. Meu nome é Samuel Fernandes, tem muitas pessoas aí que já me conhecem, outros não. O meu agradecimento aqui ao Dr. Sandro Gonçalves pela oportunidade da parceria, e pode ter certeza que é sempre um prazer enorme, uma honra estar aqui conversando com vocês, trazendo essas notícias aqui. E esses dias a gente pediu aqui para vocês deixar o like, senão o Dr. Sandro ia puxar nossa orelha, e deu certo, teve mais de 40 mil likes, eu agradeço muito, e a gente vai estar sempre aqui trazendo notícias para manter muito bem todo mundo bem informado. Vamos de matéria aqui para entender tudo que está acontecendo. Hoje o Dr. Sandro já falou sobre muitas matérias, sobre aquela questão que aconteceu no Paraná, teve aquela situação também do Carlos Bolsonaro, da Carol Detone, teve da Ana Campanholo. Essa situação aí ele já comentou sobre tudo, mas tem muita matéria pra gente comentar aqui. Uma delas é essa aqui que acabou de sair aqui na revista Veja, que foi republicada pela Eis e Fatos. Olha só, líder do PT critica a escolha de Derrite como relator da PL antifacção e diz ser uma provocação a Lula. Olha só, o tanto que esse pessoal aqui, eles são hipócritas. A escolha feita pelo presidente Hugo Mota é um desrespeito com o presidente Lula. Colocar nas mãos do secretário de Segurança Pública do governador Tarcísio beira uma provocação, diz ele. A PL antifacção, encaminhada pelo Ministério da Justiça da Casa Civil, propõe alterações profundas nas leis penais brasileiras, entre elas mudanças na lei de execuções penais e na lei de organizações criminosas, e prevê medidas como a criação de empresas fictícias para infiltrar-se nas organizações criminosas e obter informações para o funcionamento operacional da facção investigada. Olha só o tanto que essa situação é importante, a gente colocar uma PL dessa antifacção a todo vapor e ter a relatoria como um cidadão como o Guilherme Derrite. Essa última parte aqui mostra a inteligência que podem usar nessa situação. Olha só, a criação de empresas fictícias para infiltrar-se em organizações criminosas e obter informações sobre o funcionamento operacional da facção investigada. Olha o tanto que isso tem que ser importante. Imagina se caísse na mão de um cidadão aí que não fizesse a mínima questão de ter segurança pública no país, porque a gente sabe que o PT, PSOL, esses partidos ligados aí à extrema esquerda, eles não têm o mínimo compromisso com a segurança pública do Brasil. Agora vamos colocar aqui essa outra publicação aqui também do canal Metrópolis, onde traz a fala da cidadã aqui, que é a Gleisi Hoffmann. Preste atenção. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, criticou a escolha do deputado federal Guilherme Derrite, do Progressistas de São Paulo, para a relatoria do projeto de lei antifacção proposto pelo governo federal. Segundo a ministra, a indicação de Derrite, que até a última quarta-feira era secretário de Segurança Pública de São Paulo, contamina o debate sobre o tema. Em nota, Gleisi afirmou que a opção pelos... Contamina o debate sobre o tema, meu Deus. Secretário de Segurança do governador Tarcísio de Freitas contamina o debate com os objetivos eleitoreiros de seu campo político. Ela disse ainda que o governo enviou o projeto de lei antifacção criminosa ao Congresso na expectativa de um debate consequente sobre o combate ao crime organizado, como exige a sociedade brasileira. A definição do relator foi anunciada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, na sexta-feira. Mota disse que a escolha busca garantir uma tramitação técnica e ampla, com diálogo entre as bancadas. O presidente Lula enviou a proposta com urgência constitucional no dia 31 de outubro, o que dá à Câmara um prazo de 45 dias para a votação. O texto cria o crime de organização criminosa qualificada e prevê aumento de pena para integrantes dessas facções. Em publicação no X, antigo Twitter, o deputado Guilherme Derrite afirmou que assume com responsabilidade o posto de relator do projeto e disse que vai lutar pela severa punição de quem escolhe o caminho
desempenho do crime organizado. O parlamentar sinalizou mudanças no texto e declarou que vai apresentar um substitutivo, acatando pontos enviados pelo governo, mas introduzindo alterações, como penas de 20 a 40 anos em casos de crimes cometidos por membros de organizações criminosas, como domínio de cidades, ataque a carros fortes, instalação de barricadas, ataques a presídios e ações conhecidas como o Novo Cangaço. Para mais atualizações, fique de olho. Então a gente viu aí que se pode ter alguma saída boa aí para o nosso país é com o Guilherme Derrite na relatoria dessa PL antifacção. Porque imagina só, como a gente disse, se caísse nas mãos ali de um deputado ligado ao PT. A gente sabe que isso aí ia ser praticamente aí exterminado, porque a gente sabe que esse pessoal não tem a mínima competência com a segurança do povo brasileiro. Não é verdade? Deixe aí nos comentários quem você acha que, se o PT pudesse escolher, colocaria ali na relatoria. Será que eu acertei lá no início? Será que eles colocariam o Boulos, a Erika Hilton, talvez até o Tirulipa? Coloque aí nos comentários. Agora, vamos partir aqui para uma outra publicação, que assim, a gente tem muita matéria para comentar aqui e assim, tem muitas notícias aí que são ruins, na verdade são péssimas. Olha essa aqui que acabou de sair também na Easy Fatos, urgente. Justiça condena o governo de São Paulo a pagar R$900 mil para a família de assaltante morto pela polícia militar. Olha onde está chegando a justiça do Brasil hoje, o tanto de coisa que a gente precisa rever. Olha só essa situação aqui. Qual a sua opinião? A Justiça de São Paulo determinou que o governo estadual de São Paulo pague R$900 mil em indenização à família de Vinícius Davi de Souza Castro Gomes, morto pela polícia por policiais militares em 2021 durante uma abordagem em São José dos Campos. A decisão da primeira vara da Fazenda Pública considera que Vinícius estava rendido com as mãos para cima quando foi atingido por disparos de fuzil. Além da indenização por danos morais, o Estado deverá pagar pensão mensal às duas filhas menores que completem 25 anos de idade. O governo pode recorrer. Aí, pois bem, aconteceu isso. Eu quero te fazer uma pergunta. Será que a justiça do estado de São Paulo, de qualquer estado do Brasil, vai também fazer ali, vai condenar o Estado a pagar as pessoas ali que o crime organizado mata? Ou você acha que é só nessas situações aqui, quando envolve bandido, aí que entra os direitos humanos? Mas os direitos humanos, ele sempre é usado do lado errado da história. Você concorda que o governo, se a justiça realmente condenar o governo a pagar essa multa aqui de R$900 mil para esse cidadão ali que a polícia desviveu ele, o que você imagina? Tinha que pagar para tantas situações aí que já aconteceu. Por exemplo, essa menina também de São Paulo que levou aquele tiro. Esses dias todo mundo viu o que aconteceu. O Estado tinha que reembolsar a família dela também, tinha que indenizar, não é verdade? Pelo tamanho do crime organizado. Porque se a gente entende, porque se o Estado é culpado pelos policiais, o Estado também tem que ser culpado pelos criminosos, não é verdade? É isso que a gente tem que pensar nesse sentido aí. Agora vamos colocar aqui uma publicação do Jeffrey Schicchini, que é o advogado da defesa do caso do Felipe Martins, onde ele expõe que o caso que o Bolsonaro está sendo julgado pelo 8 de janeiro, onde o sistema realmente mudou toda a situação para julgar o Bolsonaro. Preste bastante atenção nesse vídeo para a gente entender aí tudo o que aconteceu, porque ele explica assim de uma forma que é muito fácil da gente entender. E a gente entende aí que a situação aí ela saiu totalmente do campo jurídico, ela saiu totalmente da Constituição brasileira. Olha só. Na vez do Bolsonaro, eles precisavam que esse processo fosse rápido, porque a ideia era utilizar esse processo com uma finalidade: eliminá-lo de 2026. Eles levam esse processo para o STF, alterando uma jurisprudência consolidada de 2005. Imagina, eu entrei na faculdade em 2007, o entendimento já era esse, que ex-presidente não é STF. A gente não pode falar prerrogativa, a gente não pode falar foro privilegiado. É errado falar foro privilegiado. O privilégio diz respeito à pessoa. O foro é por prerrogativa, é da cadeira. Está na cadeira de presidente, processo e julgamento no STF. Sai da cadeira, a prerrogativa fica com a cadeira e você não leva ela, entendeu? Por isso que o Lula foi processado e julgado em primeiro grau. Na vez do Bolsonaro, eles alteram esse entendimento e falam: ex-presidente agora é no STF. E levam pro STF. Só que daí no STF pode demorar, tem 11 ministros. Alguém pede vista, senta em cima. Eles alteram o regimento interno em 2023 para mandar esse caso para a primeira turma. Caso de prerrogativa de foro, desde sempre, é plenário. Eles alteraram o regimento. É plenário, é todos os ministros da Suprema Corte. Eles jogaram para a primeira turma.
onde tinha claramente ali a grande vantagem daquele grupo que foi indicado pela esquerda. Interno para mandar para a primeira turma. É óbvio que esse é um processo montado para o bolsonarismo, para tirar o Bolsonaro da urna. Óbvio. Pois bem, isso aí ele deixou muito bem explicado, a gente sempre vem falando sobre esse assunto aqui. Isso aqui foi um trecho de um podcast que ele participou ontem, que é o Café com Ferri, e a gente resolveu também trazer isso aqui para relembrar toda essa situação, porque muita gente não entendeu totalmente tudo que aconteceu. E hoje é a ex-primeira-dama, que é a Michele Bolsonaro, ela estava participando de um evento ali do PL Mulher, que estava acontecendo em Londrina. Olha só aqui essa parte da fala dela, que a gente resolveu trazer aqui também. Olha só. E quantas questões estão em jogo? Hoje nós estamos vendo o presidente... Onde ela mostra realmente quanta diferença faz uma primeira-dama assim, de respeito do Brasil. Olha aqui. Bolsonaro, que não foi denunciado, mas está com uma tornozeleira em casa, não pode acessar redes sociais, não pode se comunicar, foi literalmente tirado da tomada. 96 dias preso ilegalmente. Nós não vamos desistir da nossa nação. Eu falo para ele, você não vai desistir. Essa tornozeleira não é sobre você. É sobre um sistema. Isso é para desmascarar o outro lado. Jair Messias Bolsonaro provou que fechando a torneira da corrupção, sobrava dinheiro sim para trabalhar. Nós vimos que foi uma emboscada que fizeram com grande parte das pessoas que estavam acampados em Brasília. Nós vimos que eu sou amiga da vice-governadora do Distrito Federal. Quando o ônibus chegou para retirar aquelas pessoas, eles achavam que eles iriam para a rodoviária. E aí eles foram para um campo de concentração. E vocês lembram que tinham crianças e cachorros. E vocês viram que pipoqueiro foram presos. Morador em situação de rua. E olha que bizarro, gente. O morador, ele não podia sair para receber a tornozeleira porque ele não tinha residência própria. Ué, mas é óbvio, ele é morador em situação de rua. E aí perguntaram o que ele estava fazendo lá. Ele falou que ia para lá porque tinha comida e tinha água. E ele entrou no bolo e ficou preso por muito tempo. Então, para você ver que hoje a gente não tem mais a sensatez, a gente não pode contar com o bom senso. Nós vimos agora a Roberta, que é do Ceará, que é uma estudante, uma menina cristã, que entrou no Senado. Ela senta, nós temos as imagens, ela senta. Depois, ela se ajoelha e coloca o rosto no chão. E apenas ora. 14 anos de prisão. Mas nós estamos vivendo uma inversão de valores. Onde as pessoas que oraram, que rezaram os seus terços, que estavam ali acreditando que estavam fazendo o bem, lutando pela nação, estão sendo humilhados, torturados, enquanto os criminosos estão soltos. Vingança, perseguição e crueldade para calar a maior voz da direita, que no passado era sozinha. E hoje eles querem calar a voz de Jair Messias Bolsonaro. Mas eles não vão conseguir, porque nós somos um exército que vamos multiplicar os nossos valores, os nossos princípios, as nossas pautas. Então, pois bem, ela trouxe tudo aí, verdadeira injustiça que aconteceu sempre nesse país. A gente tem visto aí que as notícias elas vão de mal a pior, mas a gente acredita também que não pode desistir de maneira nenhuma. E a gente entende o que eles estão fazendo aí com o Bolsonaro é pura perseguição política, e eles não é porque é o Bolsonaro, é porque é o que ele representa, que ele ativou essa chama no povo brasileiro de realmente entender o que é patriotismo. Até então, ninguém sabia. 2018 ele dividiu o Brasil na época de você querer entender mais sobre política, porque até então a gente não via essa grande movimentação nas redes sociais de praticamente nada. E Bolsonaro ele foi o exemplo para o Brasil em cima dessa questão aí. Querendo ou não, ele é o maior líder da direita da América Latina. Isso aí, sem dúvida nenhuma. E trazendo todas essas questões dessa injustiça que tem feito aí com as pessoas que estão presas desde aquela época do 8 de janeiro. A gente trouxe aqui agora uma informação aqui para dar uma complementada que vocês não vão acreditar, assim como eu não acreditei quando eu vi isso aqui. Olha só que loucura.
essa matéria aqui que trouxe o Ceará antenado. Ministra do Lula autoriza o pagamento de 2,8 milhões a anistiados lá do regime militar. A gente vai ler essa matéria aqui e vai trocar uma ideia sobre isso também. Olha só que loucura que está acontecendo no Brasil. A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, que é a Macaé Evaristo, autorizou o pagamento de 2,8 milhões para as pessoas afetadas pelo regime militar e que recebeu anistia. A União também concedeu o auxílio financeiro mensal de R$ 2.000 reais com pagamento retroativo. Segundo o Ministério, a pessoa indenizada terá o período do regime militar reconhecido e contabilizado para todos os fins legais, como aposentadoria, tempo de serviço público e direitos trabalhistas. As decisões consideram 7 recursos protocolados. Após a análise realizada na 13ª sessão plenária no Conselho da Comissão de Anistia, em setembro, em um dos atos despachados, a indenização chega a total de R$ 448.400. Então aí a gente vê aí que os valores hoje no Brasil estão totalmente invertidos. Aquelas pessoas que realmente fizeram tanto mal para o país, que foram anistiados, hoje eles estão pedindo aí sem anistia e está sendo aí todo mundo reembolsado. Eu quero saber daqui 50 anos, será que essas pessoas que tá passando por tudo isso, será que eles vão ser também indenizados pelo Estado, igual aconteceu nessa situação aqui? Porque isso aí é lá de 1900, eu esqueci a data exata aqui, mas a maioria de vocês sabem aí que a situação aqui no Brasil, ela não dá para levar tão a sério não, porque as pessoas que realmente fez o mal estão sendo indenizadas pelo Estado e pessoas inocentes sendo presas, pipoqueiro, igual a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro disse aqui. Isso aqui é uma sacanagem sem tamanho com o povo brasileiro. E aqui ela disse mais ainda pra gente confirmar. Olha só, Lula fica do lado do crime e abandona a vítima, diz Michele. Isso aqui é uma publicação feita pelo Poder 360, que a gente sempre traz as matérias aqui. Quem quer faz. Qual que é a prioridade de Jair Messias Bolsonaro e qual que é a prioridade do atual governo? Em 4 dias apenas, eles gastaram meio bilhão para limpar a mancha por conta da segurança pública, pela fala do excelentíssimo senhor presidente. Ele não nos representa. Ele não representa o povo de bem do Brasil. Um homem que faz aliança com o crime. Um homem que hoje há uma inversão de valores enorme. Ele fica do lado do crime e abandona a vítima. Agora, ele pensa em entregar a pensão para as famílias dos criminosos. Agora, as famílias das vítimas vão receber alguma coisa? Eu quero perguntar para o senhor, presidente Lula. O senhor vai entregar uma pensão também para aquela mãezinha da Asa Sul que perdeu o seu filho, o nosso coleguinha da minha filha, do Colégio Militar do CMB, que foi esfaqueado até a morte por conta de um celular? Que outrora o senhor falou que o senhor validava isso, que era para tomar apenas uma cervejinha? O senhor vai ajudar essa família? O Senhor vai ajudar as mães que perderam seus filhos, vítimas da crueldade do crime? Hoje nós estamos vivendo essa inversão, infelizmente. Isso aí a gente tem que tirar o chapéu para Michele Bolsonaro, e realmente ela disse tudo que deveria falar. E a situação aqui no Brasil, que a gente sempre fala, é uma inversão de valores completa, então não tem nem como a gente ficar explanando muito aqui, porque fica muito óbvio o que a gente vai falar, mas é preciso a gente tentar abrir o olho aí do máximo de pessoas possíveis, e a gente sempre fala isso aqui. Agora, lembrando aqui na questão da segurança pública, a gente também resolveu tirar um trecho daquela entrevista do ex-capitão do BOPE do Rio de Janeiro, que ele traz toda a situação se o governo federal tivesse emprestado aqueles blindados da Marinha para subir naquele Morro do Alemão e na Penha também. Olha só esse vídeo aqui que a gente resolveu trazer e mostra muito bem aqui
como poderia ter sido diferente se realmente o governo federal preocupasse com a segurança pública da devida maneira que deveria preocupar. Olha aqui. Essa viatura aí, ela passa por cima da barricada com uma facilidade, sabe? E detalhe, você pode mandar bala nessa viatura que o policial lá não vai se machucar. O caveirão, às vezes, o projétil ultrapassa, tá? Quando você concentra muito tiro do para-brisa, o para-brisa não suporta. Então, assim... O caveirão é aquele que parece uma van toda preta, blindada, mas a parte do para-brisa, por mais que é um vidro blindado, se você concentrar ali uma quantidade grande de bala, principalmente de .50, desses fuzis que são mais potentes, se realmente ele rebenta qualquer coisa. Isso aí, se o Lula emprestasse isso pro Rio de Janeiro, nós não teríamos hoje, certamente, os 2 policiais civis mortos, tá? Então, uma ferramenta dessa emprestada, você ia facilitar a sobrevivência dos policiais e também ia reduzir a morte dos bandidos. Pimentel, você tá maluco? Sim, quando o bandido enxerga isso, ele percebe, não tem jeito, eu vou colocar o meu fuzil no chão. A maldade do Ministério da Defesa em não emprestar isso, o Ministério da Defesa alegou que tinha que ter um parecer da AGU. Estranhamente, esse parecer não era necessário quando o Cabral pedia, mas quando o Cláudio pede, tudo pra sacanear. Essa é a verdade, cara. Porque... Tem como falar mais alguma coisa? Será que realmente tem alguma pessoa na vida, na Terra aqui, que discorda do ex-capitão do BOPE? Não tem como. Isso aqui, o Sérgio Cabral pediu aquela vez, foi autorizado, sem ter que assinar a AGU, sem ter que assinar a GLO, nada. Então, a gente vê aí que é claramente, às vezes, uma perseguição muito grande. Qualquer pessoa que não representa o mesmo lado da história. E agora, vamos colocar aqui uma publicação também do Pablo Spyer, que é aquele economista que é muito conhecido aí no cenário nacional. A gente sempre traz ele aqui também, que ele está falando sobre as questões do tarifaço que está vindo lá dos Estados Unidos, o tanto que já tem prejudicado aqui o Brasil, e a gente está vendo aí toda a moleza do governo Lula a resolver essa situação. Fala que quer negociar, mas ele está pedindo aí para que o Donald Trump para tirar as sanções do ministro, os cancelamentos de vistos aí dos ministros dele, e a gente vê o tanto que isso tem prejudicado o Brasil. Olha aqui. Tarifaço some com 15 mil empregos no Brasil. A conta do tarifaço dos Estados Unidos de 50% sobre as exportações brasileiras chegou para a indústria do país. Só em agosto e setembro, 15 mil empregos formais evaporaram do mapa. E o golpe veio forte nas regiões sul e sudeste, principalmente aqui em São Paulo. O levantamento do Banco Inter mostra que as exportações caíram em mais da metade das regiões industriais do país só nesses 2 meses. É a pior queda desde a greve dos caminhoneiros em 2018. O setor mais atingido foi o de alimentos, com destaque para o refino de açúcar, que perdeu sozinho quase 30% das vagas. Em São Paulo, o impacto foi direto. O estado concentrou 1/4 de todas as perdas industriais do país. E no sul do país, mais de 4.500 empregos desapareceram, principalmente nas indústrias de bens de capital, aquelas que vivem de exportar para os Estados Unidos. Os economistas dizem que, com o diálogo entre o governo dos Estados Unidos e o Brasil, há esperanças de estancar a sangria, mas o alerta está dado. Se o tarifaço continuar, o emprego e a indústria nacional vão sofrer ainda mais. Pessoal, isso aqui você pode ter certeza que a grande mídia ela evita ao máximo de mostrar qualquer tipo de situação onde o Brasil está sendo prejudicado nessa questão aí. Às vezes você vai ligar um jornal, a gente sabe que a maioria de vocês são assim muito inteligentes e não assiste Rede Globo, mas eu acredito que se qualquer pessoa procurar esse tipo de informação, isso aqui não aparece de maneira nenhuma. A gente sabe que eles tentam blindar aí o governo de tudo quanto é tipo de fala que prejudica eles. Isso a gente tem certeza maior do mundo. E pra gente complementar aqui um assunto daquela questão que aconteceu lá no Paraná, que teve aí ventos de mais de 250 km por hora, furacão da escala F3, que é realmente aí devastador. Quem falou também sobre tudo isso que a gente vai trazer aqui é o governador do Paraná, que é o Ratinho Júnior, que a gente trouxe aqui toda a fala dele, que já está totalmente empenhado ali para resolver o problema, para poder ajudar aquelas pessoas ali, que teve cidades que foram praticamente devastadas por aquele furacão. Olha aqui.
A noite toda, né, nossa equipe do Corpo de Bombeiros, comandada aqui pelo Coronel Emanuel, desde do início, né, dos primeiros casos relatados pela população e pelo próprio Corpo de Bombeiros local, a gente já começou a movimentar todas as equipes do interior do estado e também da capital, com toda uma infraestrutura para dar apoio num primeiro momento às famílias que ficaram desabrigadas, inclusive algumas vítimas que foram surgindo. Ao longo da noite nós acionamos os hospitais de Laranjeiras do Sul, que já logo nas primeiras horas já começou a ficar bem lotado, né, devido ao número de vítimas. Foram mais de 200 pessoas atendidas com ferimentos no Hospital de Laranjeiras do Sul. Nós deslocamos ambulâncias, SEATs da região de Cascavel, Guarapuava e também de Curitiba, e tropas de Londrina, Maringá, Cascavel, todas para poderem fazer o primeiro atendimento, vamos dizer assim, à nossa população. Ao longo da madrugada foram chegando mais equipes, né, no local, por volta das 4 da manhã, e agora nós estamos nos deslocando para lá, juntamente com o secretário de Segurança, Coronel Hudson, nosso comandante do Corpo de Bombeiros, subcomandante Coronel Emanuel, junto com mais uma equipe da Defesa Civil, para começar, primeiro, além do atendimento às vítimas, também já fazer todo um levantamento local da infraestrutura atingida, que em especial o Rio Bonito do Iguaçu chegou a quase 90% das casas, prédios comerciais que foram praticamente todos destruídos, para que a gente possa já avançar com a Defesa Civil. Se for o caso, ainda hoje eu vou decretar calamidade pública, porque isso nos ajuda a ter mais velocidade, inclusive na reconstrução das cidades, né, com equipes de maquinários, óleo diesel para abastecer os maquinários das prefeituras da região e até mesmo para a reconstrução das casas. Ontem à noite mesmo já fiz uma reunião com o diretor-presidente da Coapar, que é a nossa companhia de habitação, para começar a estudar uma estratégia para construção de casas, né? Nós temos ali em Rio Bonito do Iguaçu praticamente as pessoas hoje não tendo aonde dormir mais, né? Nós já estamos preparando desde ontem à noite alojamentos. Algumas pessoas não querem sair de casa, preocupadas com os seus pertences, e agora todo esse amparo para dar tranquilidade para as famílias que foram atingidas, mas acima de tudo já preparar o início da reconstrução das cidades. Olha, o CIMEPAR ainda Isso aí a gente tem visto aí que, depender do governador, ele vai fazer, porque isso aí foi uma situação que desastres naturais a gente nunca espera, e o estado do Paraná aí vai ter ajuda aí do Brasil inteiro, a gente tem certeza disso. E que pena que aconteceu, né? Mas se acontece, é desastre natural, região aí às vezes que é complicada essa situação, mas a gente tem que orar pelas essas famílias aí, porque a situação não é nada fácil para ninguém. Imagina perder tudo que você tem, sua casa ser toda... É complicado. Pessoal, agora para a gente mudar um pouco do assunto, vamos colocar aqui uma outra publicação para a gente lembrar de toda aquela situação que está acontecendo lá na COP30, para a gente ver qual que é as verdadeiras prioridades do governo Lula. A gente vai trazer um vídeo aqui de um influenciador que ele falou assim, realmente escancarou para o Brasil inteiro o que está acontecendo lá naquela COP30. A gente vai trazer aqui um vídeo também onde mostra que a Janja, ela tinha preparado um coquetel ali para os chefes de estado e não apareceu ninguém. Vamos colocar aqui primeiramente esse vídeo desse cidadão aqui falando, que é o Carmelo Neto, onde ele escancara para todo mundo aqui o que está acontecendo lá nessa COP30. Olha aqui. Quer dizer então que a Virgínia e o Vini Júnior gastaram 260 milhões com um iate de luxo, tudo isso pra curtir? Errado, meu amigo. Foi o Lula e a Janja, com o teu dinheiro. E segura essa, esse é o valor só de um iate. O que tá o Lula e a Janja? O valor total da COP, 6 bilhões. 6 bilhões de 6 bilhões reais para meia dúzia de ambientalistas irem para Belém de jato particular discutir mudança climática. Hipocrisia, né? E lá no evento a coxinha custa R$45, a Coca-Cola 25 e tá faltando até água pro povo. É ou não é a COP da hipocrisia? 260 milhões de reais. Sabe o que dava para fazer com isso? 3.250 casas populares. Tirar toda a população de rua do Pará, fazer mais de 1.000 leitos hospitalares,
celulares e ajudar mais de 400 famílias com o Bolsa Família. Mas não, eles preferiram gastar com buffet gourmet, iate e muito luxo na COP30, que me desculpem, tá um fracasso monumental. Resumindo, pra você que já tá de saco cheio, o Lula recebeu terrorista, criticou a polícia, defendeu bandido, criticou a operação do Rio de Janeiro e, pasmem, desmatou pra construir estrada pra lutar contra o desmatamento. Ô hipocrisia, viu? Esse é o resumo da COP30. Compartilha esse vídeo. Pois bem, falou tudo e a gente entende que realmente o Brasil na mão do Lula e da Janja também, a gente não pode esperar nada que é bom, não. Olha só, vamos colocar esse vídeo aqui, a gente vai tirar aqui a música por conta dos direitos autorais, mas olha só, tudo pago com o nosso dinheiro. Esse coquetel que a Janja fez para os chefes de estados e nenhum compareceu. Vergonha mundial. Preste bastante atenção, olha aqui. Só tem uns músicos ali e algumas pessoas ali que são os assessores, né? Talvez dessas autoridades mundiais. Fiasco total. A gente sabe onde que tem o governo Lula. O negócio é fiasco. Fiasco atrás de fiasco. E é isso que acontece. Olha aqui. Agora, pra gente finalizar também, vamos trazer aqui esse último vídeo, que é do Thiago Asmar, que ele é um ex-jornalista da Rede Globo, que muitas pessoas aí conhecem ele, que ele traz conteúdo sobre política, ele fala sobre política, ele é um comentarista esportivo também, e aqui ele trouxe uma questão que o Lula errou o estado onde está a COP30. Ele disse que a COP30 está acontecendo no Amazonas, mas na verdade está falando no Belém. Olha só esse vídeo aqui, é um vídeo para a gente descontrariar um pouco também e lembrar o que o nosso presidente... Nosso não, desculpa, eu falei errado aqui agora totalmente. O que esse cidadão, ele falou aqui, olha só. Como presidente. Pessoal, tava sem som aqui, eu vou voltar aqui só um minutinho para todo mundo escutar o que ele falou. Agora o negócio bugou aqui, olha só. Por isso que eu digo, como é que pode um povo ignorante botar um completo ignorante no poder do Brasil, gente? O Lula confundiu, estão dizendo que ele confundiu na esquerda, só que ele não sabe. Ele diz, como é bom trazer a COP pro estado do Amazonas. Tá sendo no Pará, gente. Tá sendo no Pará. Ele não sabe nem a geografia, nem as capitais do país dele. É esse o presidente que a gente tem. Olha esse vídeo. Isso é impagável para quem quer uma piada. Olha só como é que tem um completo ignorante que nunca teve o mínimo estudo na vida como presidente. Que a gente tem que agradecer a disposição de fazer essa COP da Amazônia na Amazônia. Muita gente não acreditava que fôssemos possíveis trazer para o estado do Amazonas uma COP. Cara, já é um meme pronto, porque
eu faço a seguinte pergunta: será que quem tá errado é o Lula ou é o Tiririca? Porque o Tiririca falou que pior que tá não fica, e tá pior do que a gente pensava muitas e muitas vezes. E a gente entende aí que a situação do Brasil, ela não dá para esperar nada enquanto o Lula for presidente. A verdade é essa, a verdade tem que ser dita sempre aqui. Pessoal, tamo junto aí, a gente vai trazer mais informações nos próximos editoriais. Se você gostou do nosso trabalho aqui, deixa seu like, comenta aí, ajuda o nosso canal. Estamos querendo bater a meta aqui também de 2 milhões de inscritos no canal do Dr. Sandro. Sempre a gente tá aqui trazendo conteúdo extra, e apoia o nosso trabalho aí, deixa um comentário, deixa uma crítica construtiva, que é muito importante pra gente. Estamos começando a pegar o pique aqui da política, e vocês sabem muito mais do que a gente sempre aqui. Então, deixa nos comentários aí, que é muito bom a gente trocar uma ideia de tudo o que acontece aqui e saber qual que é a importância aqui que vocês dão nessas matérias, o que vocês realmente falam. É sempre um prazer enorme, uma honra estar aqui conversando, trazendo as matérias e trocando essa ideia juntos aqui, tá bom? Tamo junto aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser.